Então, beleza, pessoal, vamos lá. Começando nossa aula, né, oficialmente, Direito Penal, Crimes contra a Vida, artigo 121 a 128. Nós estudamos, né, nós estamos estudando, na verdade, os crimes contra a pessoa. Dentro dos crimes contra a pessoa, nós vamos dar início aqui aos crimes contra a vida. Tá, joia? Vamos lá, dando sequência aqui. Começando, pessoal, pelo homicídio, tá? Que é o crime contra a vida mais comum que a gente observa, né? E o homicídio, como todos vocês sabem, está lá no artigo 121 do nosso querido Código Penal. O caput do artigo 121 ele demonstra o crime de homicídio simples, que é matar alguém. A expressão pode ser até simplória demais, né? Apenas duas palavras, matar alguém. Mas ela tem uma importância muito grande. O tipo penal ele se baseia em, de fato, matar alguém, ou seja, tirar a vida de uma pessoa. Logo, nós não vamos levar em conta aqui, por exemplo, tirar a vida de um animal, porque animal não é alguém. Para o direito penal, animal não é alguém, tá? Então, tirar a vida de um animal, tirar a vida de uma planta, não é crime de homicídio. Matar um cachorro, matar uma vaca, ou arrancar uma árvore do lugar, não é crime de homicídio. É matar alguém, ok? Matar é retirar a vida. Existem outras formas de se retirar a vida de alguém que não seja matando? Existem, né? Exemplo, a instigação ao suicídio. Outro exemplo, o aborto. Que aborto, a gente tem a cessação da vida de um feto, né? Um ser que ainda não nasceu, não respirou. Tecnicamente falando, para o direito penal não é exatamente alguém, apesar de ter personalidade jurídica. Então, matar alguém é matar uma pessoa nascida, uma pessoa que esteja viva, que tenha respirado pelo menos uma vez, não é, durante esse período de vida. Exemplo, né? Exemplo muito claro aqui para a gente seguir. O sujeito vai matar ele pretende matar o seu desafeto. E aí pega uma arma, aproveita que ele está dormindo e descarrega um pente inteiro nesse sujeito. Na cabeça dele, ele matou. Só que, depois, no momento em que ele, né, ele se vê, né, ele se pergunta, né, aliás, se matou, se não matou, etc. E aí o laudo pericial comprova o seguinte: olha só, esse sujeito, na verdade, ele não foi morto em razão de disparos de arma de fogo. Ele já estava morto quando os disparos de fogo, né, de arma de fogo foram efetuados. Logo, nós estamos diante de um crime impossível. Por quê? Porque era um cadáver. Então, não há que se falar sequer em homicídio tentado. Por quê? Porque nós tínhamos um cadáver. Cadáver não é alguém. Alguém é um ser vivo. O que é um ser vivo? Né? Primeira coisa, ser humano. Segundo, que tenha respirado e esteja respirando. E terceiro, que não tenha morrido por razão de qualquer outra consequência. Então, alguém é um ser vivo da espécie humana, tá? Então lá, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. O bem jurídico tutelado é a vida humana extrauterina. Porque se for intrauterina, nós estamos falando em aborto, tá? Mais uma vez, eu volto aí. Então, vida humana extrauterina. E vida humana, o quê? Parece redundante, né, gente? Mas uma vida humana viva. Tem que estar vivo. Se for um cadáver, não há que se falar nem sequer em homicídio tentado, tá? É um crime material que exige a produção de resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? É a modificação do mundo exterior. É a modificação do mundo exterior. Primeiro, nós temos uma pessoa, alguém, um ser humano vivo, alguém. Após o crime, nós temos um cadáver. E aí você pode perguntar, né, se questionar.
Mas, professor, às vezes o disparo vai acontecer e o sujeito não vai morrer, ele vai ficar só ferido. Ou, às vezes, o disparo nem vai pegar na pessoa. Aí, pessoal, não haverá o resultado naturalístico porque o crime não chegou a se consumar. Nós vamos interpretar o homicídio na sua modalidade o quê? Tentada. Então, em razão da ausência de consumação, nós não teremos o resultado naturalístico. Então, não há resultado naturalístico porque o crime não se consumou. Embora, né, num disparo que tenha ferido, pelo menos nós vamos ter um ferimento. Às vezes não vamos ter um corpo, né, mas vamos ter um ferimento. Agora, o sujeito erra, né, todos os disparos, em tese não há resultado naturalístico, mas isso porque o crime não se consumou. Ele ficou na sua fase tentada, né? Ele foi interrompido na fase de execução, ele não chegou à sua fase final, chamada consumação, ok? Vamos lá. Caso de diminuição de pena, né? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nós estamos diante aqui de uma causa, né, de diminuição de pena. Nós temos 3 causas subjetivas de diminuição de pena, que estão ligadas aos motivos. Vamos lá. O relevante valor social. O que é o relevante valor social? É aquele motivo coletivo, altruísta, né? O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o matador do traidor da pátria. Então, o sujeito que traiu a pátria. Como que ele trai a pátria? Infinitas formas, né? Por exemplo, atentando ou tentando atentar contra a vida do presidente da República, ou os valores, né, da presidência da República. Então, um sujeito que mata essa outra pessoa que traiu a sua própria pátria, ele age como criminoso? Sim, ele age como criminoso. Agora, é um crime um pouquinho menos grave, porque tem uma causa de diminuição de pena, tá? Em razão desse relevante valor social, e de fato é relevante, né? Imagina só o sujeito que matou o presidente da República e alguém o mata apenas por isso. Olha, esse cara não tem que viver, ele matou o presidente da República, eu vou matar ele. É um relevante valor social. Não justifica o crime, mas dá margem a uma atenuante, tá? O relevante valor moral é muito parecido com o relevante valor social, só que esse motivo, né, no valor moral, ele é pessoal, ele é ligado ao íntimo do agente. O exemplo que eu dei aqui, e o melhor exemplo, né, de todos, é o pai que mata o estuprador da filha. Esse valor não é social, ele não engloba toda uma sociedade, mas, convenhamos, né, pessoal? Imagina só o pai que sabe, né, que sua filha foi estuprada e sabe, inclusive, quem é o autor. Ele se revolta, vai lá e mata. Justifica? Não justifica. Um crime nunca justifica o outro. Mas isso é uma causa de diminuição de pena. Outra, né, sob domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima. E lembrando, pessoal, que aqui não basta uma influência de alguém, tem que ser de fato um domínio de violenta emoção, tá? O marido que mata a esposa após surpreendê-la em adultério, ou até mesmo mata o sujeito que praticava adultério com sua esposa. É o domínio, aquela coisa da emoção, é uma violenta emoção, depois de uma injusta provocação da vítima. Então, a mulher que está traindo o marido em adultério fala: estou te traindo mesmo, você é um corno, você não sabe de nada. Quem não fica doido, né? Tanto o marido traindo a mulher, quanto a esposa traindo o marido. As situações são semelhantes. Isso dá ensejo a uma violenta emoção que pode, né, ocorrer em algo pior, né, como, por exemplo, um homicídio. Isso não justifica o homicídio, mas é uma causa de diminuição de pena. Tá? Homicídio qualificado é o inverso, né, pessoal? A gente estudou isso muito em Direito Penal 1, não é?
em Direito Penal 2, principalmente Direito Penal 2. A conduta qualificada, ela é uma conduta autônoma em relação ao caput, tanto é que ela tem uma pena própria. Ela tem uma pena própria. E qual é a pena aqui? Aqui, ó, pena reclusão de 12 a 30 anos. É uma pena autônoma do caput. O caput é reclusão de 6 a 20 anos. O parágrafo 2º é reclusão de 12 a 30 anos. Nós temos uma causa, eu não vou falar causa de aumento, porque vai ficar tecnicamente errado, não é uma causa de aumento. Nós temos, de fato, uma qualificadora. E quando é que o homicídio é qualificado? Vamos lá. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Gente, o sujeito que recebe para matar, ou às vezes nem recebe, mas ele tem a promessa de uma recompensa, ele age numa conduta qualificada. Ou por outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? É aquele motivo repugnante, não é? Poxa, aqui o rol desse inciso primeiro, ele é exemplificativo, né? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Porque a paga ou a promessa de recompensa já são motivos torpes. É de fato repugnante uma coisa dessa, você matar para ganhar dinheiro, né? O homicídio mercenário. Motivo fútil, no inciso segundo. Muita gente confunde o motivo torpe com o motivo fútil. O motivo torpe é aquele repugnante. Eu vou matar o dono da boca para pegar aquela boca de fumo para mim. O motivo fútil é o contrário, é aquele motivo que não faz sentido. A coisa é tão irrelevante que, pelo amor de Deus, imagina, alguém te xinga no trânsito, ô, seu motorista de merda, você saca uma arma e atira nele. É um motivo absolutamente fútil para se matar alguém. Por isso, é qualificado. O crime de homicídio é qualificado e a pena é maior, tá? O 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Mais uma vez, pessoal, inciso 3º, ele é exemplificativo, né? O inciso traz um rol que pode ser completado pelo legislador, só. Com emprego de veneno, pô, matou alguém envenenado, fogo, imagina, queimar uma pessoa, explosivo, asfixia, né? Tapar a pessoa, por exemplo, o rosto dela com o travesseiro, né? Tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Outro meio insidioso ou cruel. Quando é que a gente vai verificar isso? No caso concreto. Se as condições da prática do homicídio se deram por um meio insidioso ou cruel, ainda que não seja emprego de veneno, fogo, explosivo, né, os que estão relatados aqui, tudo bem, nós faremos uma interpretação extensiva desse parágrafo 2º, inciso 3º. Isso não contraria o direito penal, tá? Não é uma analogia em malam partem. Não, a gente está falando aqui de uma interpretação aberta, em que o legislador deixou para o aplicador da lei fazer uma interpretação no caso concreto. Ou então, uma situação que possa gerar, né, ou resultar em o perigo comum. A explosão, por exemplo, pode resultar perigo comum, não só para matar aquela pessoa, mas outras várias pessoas. Então, no caso concreto, a gente pode verificar isso também. Um envenenamento, por exemplo, da água da Copasa. Para matar uma pessoa, você envenena a água da Copasa naquela determinada rua. Quantas pessoas podem morrer por isso? Então, a gente está falando de perigo comum, o perigo que é amplo, vai para todas as pessoas, tá? Ou pelo menos para várias pessoas e não somente o sujeito em que o dolo de homicídio está dirigido. Inciso 4º. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, é aquele famoso ficar atrás da moita quando o sujeito passar, eu dou um tiro, não é? É dissimular, é fazer uma coisa com um elemento surpresa, tá? E o 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Vou dar um exemplo aqui. O sujeito estupra a menina. E aí a menina fala, eu vou contar para as autoridades públicas, eu vou chamar o delegado aqui, ele vai te prender, você não poderia ter me estuprado. Ele vai lá e mata a menina. Ele está assegurando o quê?
a ocultação desse crime de estupro ou a impunidade desse crime de estupro. Por isso, essas modalidades são o quê? Qualificadas, reclusão de 12 a 30 anos, tá? Lembrando que o parágrafo 2º desse artigo 121, ele descreve o quê? Qualificadoras. Algumas estão ligadas aos motivos determinantes do crime, tá? E são indicativos de depravação espiritual do agente. São os incisos 1º, 2º e o 5º também, tá? O 6º e o 7º, que a gente ainda não mencionou. E a gente chama isso de circunstâncias subjetivas. E outras, pessoal, com um modo perverso que acompanham o ato ou o fato em práticas, né? São os incisos 3º e 4º, que a gente chama de circunstâncias objetivas. E uma observação importante, todos os crimes qualificados são considerados o quê? Hediondos, em razão da Lei 8.078, né? 8.078 ou 72? 8.072, né? De 90. 78 é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, 8.072, se eu não estiver errado. A lei é clara, ela menciona homicídio qualificado é crime hediondo. Então, várias consequências, né, na execução da pena, por exemplo, interferem na condição de um sujeito que responde por homicídio qualificado, porque são considerados hediondos ou hediondas, né, essas condutas, tá? Seria possível a figura do homicídio qualificado privilegiado? Lembrando, o homicídio privilegiado está no parágrafo 1º, homicídio qualificado no parágrafo 2º. O qualificado aumenta a pena, o privilegiado tem uma atenuante de pena, tá? A doutrina fala que é possível, ou seja, circunstâncias do parágrafo 1º e do parágrafo 2º de forma simultânea. Um parágrafo que diminui a pena e o outro que, na verdade, nem aumenta, ele já tem uma pena base mais elevada do que o caput. A doutrina fala que é possível sim, tá? Isso desde que a qualificadora seja objetiva, não subjetiva, objetiva. E a privilegiadora, ela vai ser subjetiva, tá? E por falta de previsão legal, essa figura não é hedionda, porque a gente tem misturado ali uma privilegiadora, uma atenuante lá no parágrafo 1º, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui uma leve explicação desse inciso, né? Mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Lembrando que motivo torpe é o motivo que repugnante. E a qualificadora, né, do motivo torpe, ela se comunica com o mandante, tá? É uma circunstância simples ou é uma elementar do crime? A gente tem duas correntes, olha só. Primeira corrente, essa qualificadora não necessariamente se comunica ao mandante. Mandante do crime, pessoal, é quem mandou o crime ser praticado. O executor é quem atira e mata. O mandante é quem manda que o crime ocorra, tá? Por exemplo, o pai que manda matar traficante da região que estuprou sua filha de 15 anos. O pai vai responder por homicídio simples com a diminuição de pena relativa ao motivo do relevante valor moral, tá? Vocês lembram, né? Que eu acabei de mencionar. E o executor pela modalidade qualificada em estudo, tá? Qual é a modalidade qualificada? A promessa, né? A paga ou promessa de recompensa. É o homicídio mercenário, né? O sujeito que mata para ganhar dinheiro. Agora, a segunda corrente, que é adotada pelos tribunais superiores, ela entende que é uma elementar do crime, portanto, se comunica ao mandante. Então, o mandante, né? Aquele que mandou alguém matar outra pessoa, ele vai responder pelas qualificadoras. Ainda que ele tenha agido, por exemplo, com uma privilegiadora, como o exemplo que eu acabei de dar, né? O pai que manda matar o estuprador da filha dele. Ainda que ele age com uma privilegiada, uma circunstância privilegiadora, ele vai responder também na conduta qualificada. É a posição da maioria dos tribunais superiores, tá? Por isso a gente fala em homicídio qualificado privilegiado. A vingança é um motivo torpe, pessoal? Depende. Vingança por si só não tem um condão de aplicar a qualificadora, necessitando de análise no caso concreto. Aliás, todas as circunstâncias
principalmente as subjetivas, elas precisam ser analisadas no caso concreto, tá? Essa é a posição do STJ e também do STF. Motivo fútil. O que é motivo fútil? A desproporção entre o homicídio e a sua motivação. É o que eu falei, uma briga de trânsito simples. Você me fechou, seu canalha. O outro vai lá, é canalha, agora você vai ver quem é canalha, dá um tiro na testa dele. Matou por um motivo absolutamente fútil. Não é? Terceiro, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Deixa eu ligar aqui a bateria do meu notebook, porque ela está acabando, pessoal. E o que é veneno, né? Depende. A gente, né, lembrando uma observação importante, o que é veneno? Gente, às vezes até açúcar é veneno para um diabético. Eu sei que o meu rival é diabético, muito diabético, aqueles que tomam 4 doses de insulina, e eu coloco lá para ele um suco extremamente adocicado. Ou até pior, eu dou uma glicose líquida para ele beber e falo que é remédio. Meu Deus, isso é veneno. Nessa circunstância, né, nesse caso concreto, é veneno. Tá vendo como é que a gente tem que analisar a situação no caso concreto? O quarto, né, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa do ofendido, que eu já expliquei. E o 5, né, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, que eu já expliquei também. O sexto, feminicídio, que eu não tinha explicado ainda, né? A Lei 13.104 de 2015 incluiu o feminicídio como qualificadora do homicídio, entendido como a morte de mulher em razão da condição de sexo feminino, é a chamada violência de gênero. E aqui, pessoal, observação, eu não estou falando aqui de violência doméstica, eu estou falando de feminicídio. Feminicídio é matar uma mulher em razão da sua condição de ser mulher, em razão do seu gênero. O autor pode ser homem ou pode ser até uma mulher, tá? Ou pode ser bissexual, transexual, homossexual, aí não importa. Mas a vítima tem que ser uma mulher. Uma mulher que também pode ser bissexual, transexual, não importa. O que não pode ser é o quê? Um homem. O feminicídio é alguém, um homem ou uma mulher, independentemente da condição de gênero, matar uma outra mulher em razão da sua condição do sexo feminino. O parágrafo 2º-A foi acrescentado para informar quando a morte da mulher ocorrerá em razão da condição do sexo feminino. Olha lá. Na violência doméstica e familiar, que obviamente engloba também o feminicídio, e quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá? Então, nesses casos aí, eu tenho feminicídio. E feminicídio é diferente de femicídio. Femicídio é matar uma mulher. Aí, independentemente de qualquer coisa, o sujeito mata uma mulher. Tá? Ele dá um tiro numa mulher que é o desafeto dela. Mas aqui, não estou falando de violência doméstica, não estou falando de ele matou pela condição de sexo feminino, nada. Ele matou, podia ser um homem, mas era uma mulher. Tá? Isso é o femicídio. O feminicídio é o que a gente acabou de analisar aqui no parágrafo 2º-A. E o sétimo, né, pessoal, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou operante consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Reclusão de 12 a 30 anos. A pena aqui também é bastante alta, né? Esse é o chamado homicídio funcional. O sujeito que mata alguém que é um servidor da segurança pública ou da segurança nacional. O artigo 142 expõe os agentes da segurança nacional, que integram o Exército, Aeronáutica, Marinha. E o 144 expõe os agentes da segurança pública, né, os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Florestal e assim por diante, tá? Incluindo os policiais penais. Então, o sujeito que mata um delegado de polícia, por exemplo, em razão da sua função, não precisa necessariamente estar em trabalho, mas se for em razão da sua função, uma retaliação, por exemplo, ou alguém de sua família, né, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, nós teremos aí o homicídio funcional,
com reclusão de 12 a 30 anos, tá? Conduta qualificada. Lembrando, pessoal, observação, né, que para cônjuge, companheiro ou parentes, é indispensável que o crime tenha sido praticado em razão da ligação familiar com agente de segurança pública, tá? Indispensável. Por exemplo, a morte da mãe de um PM pelo simples fato de ser mãe do policial militar, uma retaliação, por exemplo, não é? E temos o 8º ainda, pessoal, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E esse parágrafo 8º foi incluído recentemente pela lei do pacote anticrime, né? A 13.964. Vamos lá, homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Lembrando que o homicídio é culposo quando o sujeito não tem a intenção de matar, ele não tem o dolo de matar, e nem assume a responsabilidade, né, pelo resultado causado. Mas ele simplesmente age com negligência, imprudência ou imperícia e mata alguém por querer. Por querer, sem querer, desculpa, tá? Não havia nenhuma intenção de matar. Ele mata sem querer, porque ele agiu com negligência. Tá? Ele estava com uma arma, por exemplo, na mão e estava com o dedo perto do gatilho, achando que não ia acionar, e de repente aciona e mata alguém. Negligentemente, ele matou alguém, mas não havia intenção. Por isso, a pena é bem menor, né? Detenção de 1 a 3 anos. Causa de aumento de pena. Agora aqui a gente não está falando de qualificadora. E essa causa de aumento, inclusive, ela pode ser imposta sob uma conduta qualificada ou o homicídio simples também, no caput. Olha lá. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, olha só, pessoal, nós temos uma causa de aumento para o homicídio culposo e para o homicídio doloso. Ambos estão no parágrafo 4º do artigo 121. No caso do culposo, a pena vai aumentar em 1/3 se o crime resultou de inobservância de regra técnica de profissão. Então, um policial, por exemplo, ele tem o dever de respeitar as regras técnicas, né, da sua profissão com o manuseio de armas de fogo, por exemplo. Então, o sujeito que é policial e mata alguém, obviamente, né, sem a intenção, mas inobservando, né, regras técnicas sobre a utilização da sua arma de fogo, o crime é culposo, mas ele vai ter o quê? Uma causa de aumento de 1/3. Ok? Ou então, se o agente, né, deixar de prestar imediato socorro à vítima ou não procurar diminuir as consequências do ato, ele praticou o crime de forma culposa e ele não procurou, por exemplo, chamar o socorro, ligar para o SAMU, ele continuou sendo negligente na conduta consequente também, não é? Agora, se o crime, ou também, né, só para completar, né, se ele foge para evitar uma prisão em flagrante, né, o sujeito pratica um crime culposo e ainda foge para sair da prisão em flagrante, pelo amor de Deus, né? Aí vai ter causa de aumento de 1/3. Agora, se o homicídio for doloso, ou seja, com a intenção, né, ou o sujeito quer matar, ou ele assume o risco do resultado morte em razão de sua conduta, a pena também é aumentada de 1/3, tá? Mas aí se o crime é praticado contra um menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a data da conduta. Na data da conduta, ok? Então vamos lá. Destrinchando agora, né? Homicídio culposo majorado, né, com pena de 1/3, olha lá. Letra A. Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. E nesta hipótese, diferentemente da imperícia, tá, que é uma modalidade de culpa, o agente tem aptidão técnica para desempenhar o seu trabalho, porém acaba por causar a morte de alguém em razão do seu descaso, né? Ele deliberadamente desatento aos conhecimentos técnicos que possui. Por exemplo, um médico especialista em cirurgia cardíaca
cardíaca que, por descuido, corta um nervo do paciente, causando-lhe a morte. O médico, ele sabe o que ele está fazendo, ele é um técnico naquilo, ele é um especialista naquilo, mas dá mole, como se diz, né? Ele não observa as regras básicas daquela profissão dele, que ele sabe. O exemplo do policial, né, que atira, está lá negligentemente ali, colocando o dedo no gatilho da arma e acaba matando alguém por um disparo indevido. B, né, a omissão de socorro, se o agente agindo com culpa deixa de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo e não havendo qualquer risco pessoal a ele, responderá por homicídio culposo com presente aumento de pena. Uma observação, né, dirigido ao provocador do homicídio, populares respondem por omissão de socorro. Então, quem provocou o homicídio de forma culposa e se omitiu no socorro, ele responde com o crime de homicídio culposo com essa agravante de 1/3 em razão da sua omissão em socorrer a vítima. Agora, quem passa ali pelo local, os populares, eles vão responder pelo artigo 135, que é o crime de omissão de socorro. Tá? Eles não vão responder por homicídio culposo, obviamente, né? Então, alguém está vendo ali o sujeito agonizando na rua, não faz nada, omissão de socorro. Tá? Essa qualificadora não, né? Essa causa de aumento é incompatível com a morte instantânea, porque não há que se falar em omissão de socorro se a morte foi instantânea, né? E não existe aumento quando, na ocasião do caso concreto, obviamente, né, houver um risco pessoal para o autor. Então, ele se omitiu em socorrer porque havia um risco de lincharem ele no local do crime. Então, no caso aí, ele correu, se omitiu, mas porque havia o quê? Risco. Ou então, ele deu causa a uma explosão, por exemplo, que vai matar de forma culposa, né, alguém, mas ele não entra lá porque existe um risco de explosão e aí, em vez de morrer um, vai morrer dois. Tá? Então, quando houver qualquer tipo de risco pessoal para o autor, aí sim, ele não vai responder com essa causa de aumento. Tá? E C, não procurar diminuir as consequências do comportamento, tá? Que é uma expressão redundante, pois não deixa de ser uma forma de omissão de socorro. E D, foge para evitar a prisão em flagrante, né? Boa parte da doutrina entende que essa última previsão, né, quando o sujeito foge para evitar a prisão em flagrante, é inconstitucional, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Boa parte da doutrina entende isso, mas não é um entendimento dos tribunais superiores. Tá? E a segunda parte do parágrafo 4º, né, que menciona o homicídio doloso majorado em 1/3, olha só, a pena será aumentada em 1/3 se o homicídio é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Ah, e lembrando, pessoal, essas idades aí, né, de 14 ou 60 anos na época da conduta, né, da ação ou da omissão, e essa idade tem que ser conhecida pelo autor do crime. Tá? Tem que ser uma condição conhecida, porque, caso contrário, nós estaríamos aplicando a regra penal de forma objetiva, e a gente sabe, direito penal, ele é aplicado que subjetivamente. Há necessidade de dolo ou, pelo menos, culpa na prática da conduta. Tá? Então, essa condição tem que ser conhecida. Ele tem que saber que está matando alguém menor de 14 anos. Claro, se for uma criancinha de 4 anos, 5 anos, nós sabemos que há uma presunção absoluta, né, de que o sujeito sabe que essa criança tem menos de 14 anos. Agora, naquelas situações milítrofes, né, um adolescente de 13 anos e meio, por exemplo, né, ou um idoso, ou melhor, idoso não, né, um homem que ainda tem 59 anos, mas aparenta ter um pouco mais, às vezes 62, 65. Então, nesses casos, a gente tem que saber dessa condição da idade para que essas causas de aumento elas sejam utilizadas, tá? Parágrafo 6º, milícia privada ou grupo de extermínio. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, outra causa de aumento, hein, do artigo 121. Até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Essas milícias privadas, né, pessoal,
que, em tese, né, oferecem o serviço de segurança, né, nas favelas é muito comum. E aí, em troca dessa prestação de segurança, as milícias cobram tudo lá dentro, né? Cobram o gás, cobram a internet, tudo clandestino, cobram a luz. Então, se o homicídio é praticado por alguém dessa milícia privada, né, retaliando alguém que, por exemplo, não se adequou, não se enquadrou aos dizeres da milícia, né, não pagou, por exemplo, a sua internet, o seu gás, temos aí uma causa de aumento de 1/3, tá? Ou também se esse homicídio é causado por um grupo de extermínio. E lembrando que grupo de extermínio é a reunião de pessoas, né, de matadores, de justiceiros, podem ser civis ou militares, tá? Que atuam na ausência do poder público, né, cuja finalidade é a matança generalizada, a chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas. Então, o grupo de extermínio também é uma causa de aumento, tá? E milícia armada é o grupo de pessoas armado, né, civis ou não, tendo como finalidade anunciada desenvolver a segurança, retirada das comunidades mais carentes, né, restaurando a paz. Então, a milícia ela atua nas favelas mesmo, pessoal, nos morros, né, nos aglomerados. Há uma cobrança de dinheiro pelo serviço, né, em troca dessa paz. Paz entre aspas, né? Feminicídio a gente já até adiantou, né, pessoal? A gente já até adiantou, né? A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, se o feminicídio é praticado durante a gestação, a mulher está grávida, ou nos 3 meses posteriores ao parto, quando a mulher ainda está amamentando um recém-nascido muito novo, nós temos aí mais um aumento de pena, né? Mais uma causa de aumento de pena, aliás, né? De 1/3. 2, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, olha só, né? Contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, a gente já tem, né? Nós já temos esse parâmetro. Mas agora, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, o artigo aqui vai além, não basta ser menor de 14 anos. É um menor de 14 anos com deficiência ou portadora de doenças degenerativas e etc. Então, causa de aumento aí de 1/3 nessa conduta o quê? Dolosa. Inciso terceiro, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, pessoal, você mata, né, o autor mata o filho, ou melhor, mata o filho não, né, mata alguém na presença dos pais dele, dos genitores, ou na presença do filho, né, mata o indivíduo na presença do filho dele. E essa presença pode ser física ou virtual. A gente pode estar falando aí de uma presença por meio de uma chamada de vídeo do WhatsApp, por exemplo. Tá? É causa de aumento. Quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006. E a Lei 11.340 é a Lei Maria da Penha, tá, pessoal? Então, o sujeito que mata descumprindo uma medida protetiva de urgência, mata, por exemplo, sua esposa ou sua ex-esposa, sua namorada ou ex-namorada, a sua filha, a sua mãe, vai responder com mais uma causa de aumento, independentemente das demais, independentemente de qualquer outra qualificadora também, tá? Parágrafo 5º, né? A gente alterou a ordem aí dos parágrafos para ficar mais inteligível, tá? Agora a gente volta por 5º, é o perdão judicial. Na hipótese de homicídio culposo, então, olha só, o perdão judicial é aplicado em homicídios culposos, tá? Dolosos, não. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente,
de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Exemplo da doutrina: o pai que atropela o seu filho na garagem de casa manobrando o carro. Por que eu falei na garagem de casa? Porque se for na rua, a gente fala em acidente de trânsito, em homicídio culposo de trânsito, que está na via pública. E aí aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então eu falo na garagem ou dentro do condomínio, porque a gente não está aplicando o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a gente está falando de homicídio mesmo. E isso aconteceu, né, gente, com o Marcos Frota, ator famoso da Globo, né? É aquele que mexe com circo, né, que é trapezista. Ele uma vez foi dar uma ré num caminhão do circo dele e matou o filhinho dele, que tinha 2 anos à época. Homicídio culposo, ele agiu de forma negligente, né? Talvez não foi verificar se tinha alguém, o filhinho dele estava brincando, debaixo da roda do caminhão. E ele foi dar uma ré e matou o filho. Agora, tem pena pior do que você conviver com isso o resto da vida, gente? Sabendo que você matou seu próprio filho? Por isso que nós temos aqui o Instituto do Perdão Judicial. O cara já está punido. Já está punido. Não precisa de pena, né? E aí nós temos o perdão judicial, tá? Pais, eu já fiz vários casos assim, pais que esqueceram os filhos dentro do carro, filho recém-nascido, e o filho morreu por desidratação. Gente, naquela correria do dia a dia, a mãe coloca o filho na cadeirinha e vai levar ele para a escola, esquece, vai direto para o trabalho, tranca o carro e vai trabalhar. Morreu o filho. Eu fiz 2 casos desse jeito. Aplicou o perdão judicial? Claro que aplicou. Claro que aplicou. Beleza, pessoal? Bom, chegamos aqui no artigo 122, eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui no homicídio, vou cortar nossa aula e vou deixar para a próxima aula a gente continuar nos artigos seguintes, tá? Para não ficar uma aula muito longa. Então, desde já, né, eu estou gravando essa aula, eu agradeço a presença de quem compareceu, e agradeço também quem assistiu aí no momento posterior, tá? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí embaixo que eu vou responder. E aí aproveita, né, pessoal, para assinar o canal, para me dar uma força aí. Aproveita também para dar um like aí no vídeo, né, se ele for importante. Beleza? E aí, numa próxima aula, a gente continua os crimes contra a vida, iniciando no artigo 122 do Código Penal, que trata do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Então, um grande abraço, boa noite a todos.